Muitas pessoas, quando a gente fala em processo de emagrecimento, em perca de gordura, elas têm algum tipo de bloqueios mentais. Muitas delas querem uma receitinha de bolo de que pode fazer, do que não pode fazer, o que eu devo cortar, o que eu não devo cortar. Basicamente, elas querem tudo assim, preto no branco, e dessa forma ignorando fatores bastante importantes quando a gente está falando sobre esse processo, que é a individualidade e o fator sustentável. Se você se considera uma pessoa com bloqueios mentais, ou se você já tentou de tudo para emagrecer e perder peso e não conseguiu, provavelmente está ligado a esses bloqueios mentais. Então fique comigo até o final, que a gente vai falar um pouco sobre esse tema e espero ajudar de verdade você a desbloqueá-los. Sejam bem-vindos, meus caros jovens com saúde. Meu nome é Jonathan e tenho 21 anos e esse é o terceiro episódio da série Maneiras Inteligentes para Emagrecer em 2021 ou em qualquer ano. E nos episódios anteriores a gente falou de como utilizar a termodinâmica a nosso favor, qual é a quantidade de proteína correta que eu devo consumir por dia e a sua importância, e sobre a alimentação, e foi um vídeo bastante legal e completo. Espero que você, depois desse vídeo, você corre lá se não assistiu e reveja todos esses vídeos. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é o controle mental, que é de como eu devo reprogramar minha mente durante um processo de perca de gordura e um processo de emagrecimento, de como eu devo gerenciar as minhas emoções durante essa fase, que é um fator bastante importante que muitas pessoas acabam se auto-sabotando. Então se inscreve aqui no canal, meu caro jovem, já vai deixando a sua curtida, o seu comentário, porque me ajuda demais. E vamos logo pro vídeo. E quando a gente fala de bloqueio mental, meu caro jovem, eu também já fui uma vítima de vários bloqueios. Eu acreditava que tudo tinha que ser preto no branco, que não existia estratégia moderada e visão ao longo prazo para o processo de emagrecimento. Eu apenas ficava naquela de tentar tudo que estava na moda, tinha que fazer jejum intermitente, tinha que restringir vários tipos de alimentos, tinha que ficar malhando igual um condenado e achando todo aquele processo chato, e ficava me alimentando cada vez mais de informações que confirmavam essa minha teoria de que eu precisava cortar várias coisas assim da minha vida, porque só assim, tendo esse sacrifício, me matando ali na academia, era a única maneira possível para poder emagrecer. Por mais que algumas metodologias, como fazer jejum intermitente ou alguns tipos de abordagem de dietas não visam restrições, claro, não sejam tão prejudicial assim, eu não considerava o fator individual e um fator sustentável. Então, no papel, quando eu fazia o meu planejamento, tudo parecia a coisa mais linda do mundo e que era um plano impecável e que eu ia conseguir dar conta de tudo aquilo. Mas nesse meu plano não continha uma das principais coisas, que eu não levava em consideração o meu estilo de vida, quais eram as minhas preferências e o que era factível para mim de estar levando a longo prazo, de ter constância nesse processo para realmente ter resultados concretos. Acabava desistindo de tudo e colocava a culpa completamente em mim. Eu que não consigo cortar todos os alimentos, eu que não consigo viver essa vida de restrição, de fazer os sacrifícios necessários para ter o resultado. Pois eu tinha esses diversos bloqueios mentais que para emagrecer tinha que ser tudo preto no branco e que era a única maneira de emagrecer era dessa forma, não respeitando as minhas individualidades, não respeitando algo sustentável e não visando nada algo moderável. Então, meu caro jovem, como não cometer esse erro, como não deixar o seu psicológico te sabotar nunca mais e começar a utilizá-lo ao seu favor de uma vez por todas. Então, primeiramente, a gente deve desconstruir um pensamento que é muito comum, que as pessoas têm na cabeça, que se elas estão falhando em conquistar os seus objetivos,
é porque elas não têm autocontrole suficiente. E aí que eu te pergunto, meu caro jovem, será que o autocontrole é tão fundamental assim para a manutenção de um hábito? Muitos estudos e artigos científicos demonstram que para iniciação de um hábito, que para a formação inicial de um hábito, o autocontrole é de extrema importância. Mas para a manutenção desse hábito por longos períodos, para tornar isso algo rotineiro de fato na sua vida, o autocontrole não tem nenhuma influência sobre essa manutenção. A ferramenta-chave para a manutenção desse hábito, ao contrário do autocontrole, é transformar isso em algo rotineiro, como a gente já falou no Poder do Hábito, no vídeo anterior aqui no canal. E para tornar isso com maior adesão, esse hábito com maior taxa de sucesso na sua vida, é você estar realizando ele com o mínimo de esforço cognitivo. Então vamos por partes. Primeiramente, para deixar com que aquele hábito ele seja rotineiro na sua vida, ele tem que respeitar o fator do longo prazo. Ele tem que respeitar que seja algo moderado e que esteja adequado às suas individualidades e ao fator sustentável, para com que assim você consiga realizar algo constante, ou seja, com rotina. Então tire de vez da sua vida o fator do curto prazo, de você querer resultados de imediato. Coloque na sua cabeça que você deve respeitar as suas preferências e o que é factível para você, que assim você não precisa ficar se restringindo de tudo, que tudo tem que ser preto no branco, que você deve seguir aquele protocolo de dieta X, Y. Pare de vez com isso, assim você ter o primeiro fator importante para a manutenção de um hábito, que é tornar aquilo algo rotineiro na sua vida e que não esteja fardado a falhar com o tempo. E o segundo fator que eu citei para ter maior adesão na manutenção desse hábito é necessitar de um mínimo esforço cognitivo para estar realizando aquele hábito. Então, para potencializar esse fator, a gente pode fazer alterações no nosso ambiente físico-social ou até mesmo no nosso microambiente para facilitar e encaixar comportamentos que estejam alinhados com o nosso hábito. Você tem que criar maneiras então de facilitar o consumo de alimentos que está adequado com seu cronograma de dieta. Por exemplo, já deixar esses alimentos prontos ou deixar esses alimentos de fácil acesso, que na hora que você necessitá-los de comê-los, você simplesmente faça o mínimo de esforço cognitivo, o mínimo de esforço físico para ter a obtenção desses alimentos que vai jogar ao seu favor. Em contrapartida, você deve estar dificultando ao máximo ter acesso aos alimentos que não está de acordo com o seu cronograma de dieta daquele dia ou daquela semana ou do seu projeto como um todo. Você simplesmente vai colocar esses alimentos em um local onde você vai ter extrema dificuldade de estar pegando. Por exemplo, você pode colocar no topo de sua estante ou do seu armário da sua cozinha, que você necessitaria até pegar uma cadeira e escada para poder subir e estar acessando esse alimento, ou simplesmente evitar comprar e levar esses alimentos para sua casa, ou simplesmente comprar pequenas porções que está de acordo com seu cronograma de dieta de certos tipos de alimentos, pois nós seres humanos, a gente é programado por natureza de ser preguiçoso, de estar na nossa zona de conforto, de estar bem aconchegado, e nosso cérebro não quer desperdiçar tempo e nem energia em algo trabalhoso, e a gente simplesmente pode estar utilizando esse fator em algo positivo na nossa vida. Pela primeira vez a gente pode então estar utilizando essa preguiça para realizar menos esforço cognitivo, não estar realizando o consumo daquele alimento que está mais distante, difícil de eu ter acesso, em prol daqueles alimentos que eu já facilitei, que vão ser os alimentos que está de acordo com o meu cronograma de dieta daquele dia, daquela semana e assim por diante. Então, meu caro jovem, para finalizar a nossa linha de raciocínio, a gente não precisa do autocontrole, ele não é um fator determinante para a manutenção de um hábito, e sim ter rotina e ter o mínimo de esforço cognitivo vai favorecer a adesão e a manutenção
desse hábito de forma significativa. E para com que eu consiga ter rotina naquele hábito, eu tenho que respeitar as minhas individualidades, as minhas preferências, o fator sustentável para com que eu tenha constância. E sempre lembrando que eu tenho que considerar projetos de emagrecimento, de perda de peso, de forma mais moderada possível, visando ao longo prazo e não querendo resultados de forma imediata, ser bastante imediatista em relação a esse aspecto que vai tender a falhar qualquer dieta e cronograma que você tende a estar realizando. E em relação ao esforço cognitivo, basicamente então, a gente vai facilitar ações, o consumo de certos tipos de alimentos, alguma realização de atividade física que favorece o nosso objetivo final, que está alinhado à nossa meta semanal, nossa meta mensal. E em contrapartida, a gente vai dificultar ao máximo certos tipos de ações, certos tipos de alimentos, qualquer coisa que não está alinhada com essas suas metas, objetivo, fazendo assim com que você tenha uma maior adesão na manutenção daquele hábito, que no nosso caso que a gente está debatendo aqui, seria o emagrecimento. Então é isso, meu caro jovem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Então já vai se inscrevendo aqui no canal, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Eu quero que você me fale o que você está achando dessa séries aqui de vídeo que a gente está debatendo, maneiras mais inteligentes de emagrecer, e eu espero de verdade ajudar as pessoas de alguma forma. Então, se eu estiver te ajudando de qualquer maneira, se for uma pouca coisa, já deixa aí no comentário, porque me ajuda demais. É nóis, até a próxima e abraço!